Bom, vamos começar o seguinte, vai chover no final de semana? Já tá chovendo agora, gente. Fica contente com essa chuva, depois a gente pensa no final de semana, né? Não, mas e tem que ser justo no final de semana, mano. Sacanagem, né? Que nem fez mó sol a semana inteira. Aí domingo eu tava na piscina e o tempo começou a mudar. Ai, mas eu acho que a gente não pode reclamar. Quando chove, tem que dar graças a Deus. Fala, galera! Estamos de volta para o seu, o nosso podcast semanal sobre variedades e coisas da vida. É ele mesmo, o Batata Cast. Batata, porque hoje nós vamos trazer um tema aí digno de um plantão de notícias. Pois é um tema que você tem visto muito nas notícias ultimamente e a gente achou muito necessário falar sobre ele aqui hoje. Eu sou o Constant, jornalista e humorista. Eu tenho aqui ao meu lado virtualmente o meu amigo... Fala, galera, eu sou o Leonardo, professor de História e Sociologia, mais uma vez com vocês para falar desse tema aí que tem botado fogo no Brasil. Acho que não devia fazer piada com isso, né? É isso, com esse clima quente, nós damos início ao programa de hoje. Hoje nós temos uma presença ilustríssima no nosso programa, que é da meteorologista... Peraí, me travei. É que é muita coisa para falar, né? É difícil falar meteorologista, cara. Trava a língua. É a meteorologista Helena Barbieri de Azevedo, que ela tem mestrado e doutorado na área de meteorologia, não é mesmo, Helena? É isso mesmo, Eric. E ela vai ajudar a gente aqui hoje a falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente fica temeroso é, tipo assim, o mundo tá acabando, porque acho que é uma coisa que todo mundo pensa, né, meu? Começa a queimar, a pegar fogo e tal, a temperatura subindo, um calor desgraçado. Eu acho que é uma coisa que a gente pensa, fala, caramba, será que o ser humano finalmente fudeu com tudo e o mundo vai acabar? E talvez a Helena, por estar lá no INPE, né, e ter acesso lá às fotos de satélite, que é tipo a NASA brasileira, imagino eu, leigo, talvez ela tenha essa informação em primeira mão pra gente. O mundo tá acabando, Helena? A gente já pode se despedir dos nossos entes queridos? Então, eu não sei te dizer se o mundo tá acabando especificamente, né? Mas a gente já consegue observar indícios do aquecimento global. A gente consegue notar, por exemplo, que nem tu falou, a questão do aumento das temperaturas. Isso é uma coisa que já tem se observado, está se observando. Se eu não me engano, em média, já se subiu uns 2 graus Celsius no planeta. Então, isso é bastante. A gente tem, por exemplo, essas secas contínuas que acabam propiciando as queimadas, elas estão mais intensas em função do aquecimento global. E não só a questão de secas, mas também eventos extremos, tipo tempestades que acontecem lá na região sul, ou alguns furacões que estão com uma intensidade maior. Então, não sei se o mundo está acabando, mas a gente já consegue ter um indício de uma mudança muito grande. Tá quase acabando, gente. Pode ser o início do fim. Pode ser o início do fim. E na verdade, as projeções que foram feitas no passado para agora, elas estão acontecendo de uma forma mais rápida. Então, sei lá, o que antigamente era um cenário para acontecer agora, já aconteceu. Então, sei lá, para daqui 50 anos se espera uma coisa. Só que essa coisa não vem em 50, ela tá vindo em 20. Menos, entendeu? Então, a gente tá tendo projeções e essas projeções, elas estão errando no sentido do tempo. Elas estão acontecendo antes, né? Mas, Helena, e assim, essas mobilizações que tem tido de um tempo para cá, né, de começar a trabalhar de forma mais sustentável, consumo mais sustentável, será que isso pode ajudar para um futuro próximo ou distante? Ou, infelizmente, as grandes empresas estão consumindo tudo?
Na verdade, isso deveria ser feito, né, por todo mundo, e é isso que a comunidade científica espera, né, que se a gente não parar agora de emitir poluentes, queimar, por exemplo, né, que é o assunto aqui, não parar com essas queimadas, a coisa vai piorar. Então, no momento que tu torna as coisas mais sustentáveis, isso vai melhorando com o passar dos anos. Só que essas mobilizações que tu fala são coisas muito pontuais, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um chefe de governo que não acredita nas mudanças climáticas. E acredito eu, né, que para ele ter sido eleito, grande maioria da população escolheu e deve pensar em alguma forma que nem ele. Então, não adianta eu e vocês, só nós mudar. Claro que tem que começar por alguém, entendeu? Mas isso é um consenso, tem que ser um consenso maior. Eu adorei que não demorou nem muito tempo pra gente falar mal dele foi já logo no começo, que continuemos assim. Mas assim, ele tem essa visão e anda com essas pessoas conspiracionistas e negacionistas da ciência porque alguém lucra com isso, né? Ele tá desse lado porque tem alguém lucrando com isso e provavelmente tá molhando a mão dele, né? Pelo que eu vi, né, no caso do Pantanal, é o maior incêndio já visto desde que a gente tem registros. Né? Isso nunca aconteceu antes. E deixa eu ver aqui os dados. Em setembro desse ano, foram 8.106 focos de incêndio, que tornou isso o pior incêndio já visto, né? Se a gente for comparar entre janeiro e setembro desse ano, foram 18.259 focos. Se a gente for comparar com o pior ano que se teve de queimadas no Pantanal, que foi 2005, comparando o ano inteiro, de janeiro a dezembro, foram 12.536 focos. Então, assim, a gente está vendo num período menor, um número muito maior de focos do que comparado com o ano inteiro, do ano que teve mais números, né? Então, pelo que eu vi aqui, foram até setembro um aumento de 46%. E, Helena, qual seriam os motivos que levaram a 2020 ser o recordista desse trágico recorde aí? No caso do Pantanal, primeiro que assim, o fogo, ele, nessa época do ano que ele está acontecendo, ele é causado pelo homem. Então, a gente tem essa culpa por isso. Com relação ao que aconteceu esse ano, foi uma somatória de outras coisas que vieram acontecendo. No ano passado, a gente teve uma seca muito grande durante o período chuvoso. Então, no período chuvoso, que na região do Pantanal acontece entre os meses de verão e os meses de transição, choveu 30% a menos do que deveria ter chovido. Então já tornou um ambiente mais seco, com esse déficit de precipitação, né? Quando entrou no período seco deles, que é a parte do inverno, a seca de agora, ela foi muito intensa. A seca que foi vista no inverno do ano passado, que também foi seco, não tanto quanto esse ano, foi em decorrência de bloqueios atmosféricos, que são sistemas que impossibilitam as frentes frias de chegarem naquela região. Então, houveram vários bloqueios e acabou tornando uma região mais seca. Nesse ano, a gente está observando uma temperatura anômala no Atlântico, uma temperatura muito quente. Quando tem essa temperatura quente nos oceanos, acaba propiciando a seca nessa região. Então, essa seca que a gente está tendo lá na região do Pantanal nesse ano é em decorrência disso.
Aí, por exemplo, tu tem altas temperaturas, umidade muito baixa, umidade do ar muito baixa. O solo já não está tão úmido quanto ele deveria estar. Então, acaba evaporando aquela água do solo muito fácil e acaba ficando um solo seco. E aí, nessa região também tem ventos muito intensos que acabam propiciando que o fogo se espalhe muito rápido. Então, acaba perdendo o controle. Diferente de, por exemplo, quando acontecem queimadas de origem natural, que é através de descargas elétricas. Né? Esse tipo de queimada costuma acontecer no começo da estação chuvosa, na transição entre o seco e o chuvoso. E aí tem essas descargas elétricas e acaba pegando fogo. Só que em seguida da descarga elétrica, a gente já tem a chuva. Então, assim, acaba pegando fogo numa região, mas ela é controlada mais fácil porque tem a chuva depois. Diferente do que a gente está vendo agora, que está tudo muito seco, não chove. Esse ano, se eu não me engano, choveu bem menos, bem abaixo da média do que era esperado para o ano lá na região. Então, acaba facilitando com que o fogo espalhe e aconteça o que a gente está vendo, né? É interessante, eu estava dando uma estudada antes do podcast, e aí eu achei uma entrevista do presidente da Embrapa para o Canal Rural. E daí vocês já imaginam qual o teor da entrevista. Então, uma das coisas que ele diz é que se você for pegar só o bioma da Amazônia, ele fala que o número de queimadas caiu 7%. Mas isso ele falou baseado em alguma pesquisa? Na experiência dele. E ele ainda criticou o INPE, hein? Ele falou assim que o método de análise do INPE, ele é baseado em satélites e que é um problema, porque aí se passam 8 satélites pela mesma queimada, ele vai registrar 8 pontos de incêndio, e é por isso que está dando tanta incidência de focos de calor, entendeu? Então o problema é que o INPE está passando com muito satélite, congestionamento de satélite. O Embrapa, né, que eu nem sei o que significa Embrapa, velho. É o órgão aí do governo que é responsável por incentivar aí o setor agropecuário no Brasil, desenvolver pesquisa e tal. Então, no caso dessa parte já que tu falou do agronegócio, né? O que acontece lá no Pantanal é uma coisa corriqueira, né? Todo ano se tem essas queimadas. Elas são tipo, o fogo é usado para limpar o solo. Então, tem o agricultor ou pecuarista que tem a pastagem, tem a lavoura. Eles vão plantar, depois eles vão botar fogo naquilo para, depois que colheram, sei lá, para limpar o solo, tirar a erva daninha, tirar gramíneas baixas e para nutrir o solo. Então isso é uma prática comum lá na região, principalmente nessa época do ano, que é a época que não chove lá. E eu vi uma entrevista de um pesquisador da USP, ele falando, né, que se utiliza do fogo para isso, mas que é uma técnica extremamente arcaica, que hoje em dia já se tem outras metodologias para tu fazer isso, mas aqui não existe esse incentivo. Então, assim, enquanto as pessoas fizerem isso, vai continuar tendo as coisas que estão acontecendo que a gente está vendo agora, né? Ele fala disso também, ele fala assim, a citação dele é essa, ó, a queimada é completamente diferente do incêndio. No Brasil, os incêndios são raros na vegetação nativa. Na Amazônia temos raios todos os dias e nenhum incêndio é iniciado, pois é uma floresta úmida. A queimada, por outro lado, é uma tecnologia agrícola, ou seja, é o uso do fogo na agricultura que tem hora para começar, hora para acabar, tem um responsável por ele e um objetivo. Realmente, o incêndio é quando é uma coisa acidental, né? A queimada, em teoria, ela é controlada. Só que o que acontece é que começa uma queimada controlada, aí uma brasinha voa e queima lá 4 quilômetros de distância. Aí se torna um incêndio. Queimada é tecnologia, mas satélite não. O satélite passa e fica medindo várias vezes, né? A queimada é tecnológica.
por exemplo, as queimadas na Amazônia, elas têm um outro começo, né? Talvez até o Leonardo, que é historiador, possa falar alguma coisa. Mas se começaram as queimadas na Amazônia lá na época de Getúlio Vargas, quando eles queriam povoar aquela região norte e centro-oeste. Então, as pessoas tinham incentivo, né? Acho que eram os nordestinos e pobres, era um pré-requisito. Eles migravam para a região norte para povoar. E aí tu pensa assim, tu chega num lugar onde é só floresta, né? Tu precisa ter um espaço para construir, sei lá, tua casa. Então tu vai desmatar ali para ter um território. Só que como que tu vai escoar aquela madeira se não tem estrada? Então tu acaba queimando. E aí depois precisam ter estradas, né? Meios das pessoas se locomoverem. E aí começam a abrir as estradas, então. Aí começam a queimar mais a madeira, porque eles não tinham ainda como escoar com ela. Se eu não me engano, tem até um nome que era o Marcha para o Oeste. Isso. É isso, Leonardo? Isso mesmo, Marcha para o Oeste. Foi uma política instaurada pelo governo Vargas para ocupar o interior do país. O povoamento brasileiro até hoje ele está mais concentrado no litoral, né? Foi uma tentativa de Vargas de levar a população brasileira a ocupar a região norte e centro-oeste também. E não só no governo Vargas, no governo JK também, né? A gente tem a própria construção de Brasília e também depois, durante a ditadura militar, a gente vai ter a construção da Transamazônica, por exemplo, a criação da Zona Franca de Manaus, que vai levar algumas indústrias para lá. E então todas essas práticas, né, elas levam junto com elas o desmatamento, né? E esse desmatamento ele é sempre acompanhado dessa prática rudimentar de tacar fogo na floresta, de queimada. Isso já era feito também, mesmo antes da presença portuguesa, né? A gente não pode imaginar que os nativos eles ficavam cortando a floresta com um machado de pedra. Acontece que a proporção que isso ganha com o agronegócio, né, é muito grande. E ainda mais nessas condições que a Helena acabou de falar pra gente, né? De tempo seco, de falta de chuva. Se eu não me engano também, no começo do desmatamento, existia muito incentivo, né, por parte do governo para o pessoal, incentivos na agricultura e na pecuária, né? E não tinha maquinário também, né? E até hoje, né? Não é tão fácil conseguir, para o pequeno agricultor, conseguir crédito rural para comprar trator, esse tipo de coisa. Essas coisas são caras, aí o cara vai lá e mete fogo mesmo, né? Igual o Bolsonaro falou que era o índio e o como é que era? O índio e o caboclo que tacava fogo na floresta, né? Na borda da floresta. Muitas vezes pode ser que seja o pequeno produtor que vai queimar o seu roçado e que isso sai de controle, mas... Mas tem estudos mostrando que 80% da queimada na Amazônia são os grandes produtores, não os pequenos. Que bosta, né? Porque os caras têm dinheiro para ter maquinário e tecnologia, né? Uma que é o cara que tá querendo expandir, né? Porque o pequeno tá ali no dele e vai continuar ali. Eu imagino que quem tem a cabeça de ficar aumentando, seja o grande produtor. Então se usa muito do desmatamento com o fogo para expandir as áreas agropecuárias, né? Os números, né? As escalas são grandes, mas assim, eu não consigo imaginar quando falam em milhões de hectares, não sei quantos campos de futebol, assim, são coisas que não entram na minha cabeça. É uma escala que eu não consigo compreender. E eu acho que mesmo acho que as pessoas comuns também não conseguem. Tipo, quando você fala assim, é uma área do tamanho de Portugal, é uma área do tamanho de não sei onde. É muito difícil compreender a quantidade de floresta que é queimada, ou a quantidade de floresta que é desmatada por ano, por dia, sei lá, sabe? Acho que a gente não consegue compreender o que está acontecendo, a gente, pessoas comuns, assim. Eu vi uma notícia de uma pesquisadora, de uma bióloga, que ela trabalha em específico com a Amazônia, e aí ela estava falando que estava com medo
que as pessoas esquecessem das queimadas lá, porque hoje em dia a gente só tá falando das queimadas no Pantanal, né? Se tu ligar o jornal, tu não vai ver notícias falando sobre a Amazônia. Ao menos os jornais que eu tenho acompanhado só estão tratando do Pantanal. Claro, assim, realmente o que está acontecendo lá nunca aconteceu, né? Então eu acho que talvez seja por isso a tamanha cobertura. Mas ela falou que ela está com muito receio que as pessoas esqueçam o que está acontecendo. E há 2 semanas atrás era a Califórnia, assim, tipo. Sim. E na Califórnia, eu acho que as pessoas lá, elas já têm uma consciência diferente daqui. Porque lá já é uma coisa também que acontece todos os anos, e a maioria dos incêndios que acontecem lá são de ordem natural. Ou então, eu até estava vendo uma entrevista do professor Carlos Nobre, ele estava falando que acontece muito de, por exemplo, tem um caminhão na estrada, estoura o pneu e gera uma faísca. Aquela faísca, pronto, era o gatilho que precisava para pegar fogo. Só que lá, como isso é uma coisa corriqueira, e os Estados Unidos, eles têm uma infraestrutura para tentar controlar esses percalços, né? Eles já estão ali para tentar apagar. No caso do Pantanal, eu vi uma entrevista de uma bióloga que ela trabalha na ONG Amparo Animal, e ela falou que o socorro chegou tardio. Tipo, ontem à noite eu estava vendo o jornal, recém ontem a Força Nacional foi para lá. Então, assim, a gente começou com esse incêndio 21 de julho. E tem alguns brigadistas que foram, não lembro se foi do Paraná ou de Santa Catarina, mas assim, a Força Nacional foi ontem. Então, assim, é um socorro bem tardio para o que está acontecendo, né? E ela falou ainda da questão animal, que, por exemplo, lá eles não têm como receber os animais que eles estão capturando com vida, e não tem como tratar. Então, assim, se fosse, como é uma coisa corriqueira, porque está sendo corriqueiro, não nessas proporções, mas isso é uma coisa que acontece todos os anos. Já era para ter uma base que pudesse receber esses animais, acolher esses animais. Por exemplo, aviões. Ela falou que eles estavam com 2 aviões de pequeno porte, e que, tipo, a quantidade d'água que eles conseguem carregar para tentar apagar um incêndio é muito pouco, né? Talvez se a FAB tivesse se envolvido, não sei, né? Talvez a trajetória teria sido outra, né? E a diversidade do Pantanal, ela é muito grande, né? E tem animais lá com risco de extinção, né? Tem até arara azul tem lá, né? Sim. Eu vi uma outra reportagem, não me lembro o nome da bióloga, mas ela estava falando do risco de extinção da arara azul por diversos fatores, né? Ela perdeu o habitat, quando acabar isso tudo, talvez não vai ter comida, além do tráfico de animais, né? Que também é uma coisa que acontece, e, enfim, estão dando um jeito nos animais que sobraram. Arara Azul protagonizou o filme da Disney e nem assim a galera se ligou, mano. Mas tem um interesse também, eu tava dando uma olhada, da galera da pecuária em acabar com as onças, porque elas trazem um dano pra pecuária, que eu tava vendo aqui, de 122 mil por ano, me parece. Só que o ecoturismo que as onças rendem também para o Brasil dá uma receita anual de 7 milhões de dólares. Então a diferença é muito grande aí. Basicamente a informação era essa. Na entrevista que eu vi do professor Carlos Nobre, ele falou sobre a Amazônia, né? Que a Amazônia, ela lucraria mais com o açaí se mantivesse a floresta viva, do que desmatando, com o lucro que ela dá com as árvores derrubadas. Eu acho legal falar isso, porque tem algumas pessoas que analisam, principalmente os liberais e tal, que olham com uma cara de tipo, é
o cuidar da natureza é só uma questão de ser bonzinho, ou, né, mas não, a gente, primeiro que tá cuidando do nosso ambiente, né, que a gente já tá falando aqui de aumento de temperatura, e segundo que também pode ser uma área rentável também, né? Como você mesmo falou, você pode conseguir mais dinheiro com a natureza inteira do que sem ela, né? Sem dúvida. Tem o veneno de uma aranha lá, que acho que a grama custa $10.000. Acho que a biopirataria é uma realidade na Amazônia, né, cara? A gente nem sabe o que tá rolando lá. Quando a gente vê as notícias dos animais queimados e sendo tratados. Dá mó dó dos animais, né? Então, eu tava vendo um vídeo e é uma coisa bem chocante, né? Porque, assim, eles estão dependendo do homem para sobreviver agora. Essa mulher que eu falei da ONG Amparo Animal, ela tava falando que eles estão colocando coxos com comida e com água, porque os animais, os que sobraram, não estão tendo água e nem comida. Porque, tipo, a comida deles queimou. A água deles evaporou, então... E ela disse que é uma cena muito triste, que eles andando nas estradas, assim, tu vê animais perdidos, filhotes perdidos, meio sem rumo, porque, né, queimou a casa, queimou tudo. Então, assim, eles dependem também da gente agora, né? A gente, nós somos os culpados pelo que aconteceu, mas da mesma forma somos nós que temos que socorrer. Eu vi um vídeo também de um cara filmando com um celular, o cara tava até chorando, tinha umas antas assim, mortas e tal, achei bem pesado. São vídeos pesados, mas eu acho que às vezes é bom a gente assistir para poder ter essa consciência do que o Léo falou mesmo. Porque quando a gente coloca em estatísticas, quando mostra o drone passando lá em cima, a gente tem uma noção assim muito quase conto de fadas, assim, uma coisa extremamente distante, mas quando você vê de perto assim, né? Eu acho que é importante até. Eu acho que até as televisões evitam mostrar, né? Porque são imagens fortes, mas às vezes é importante a gente ver pra gente entender realmente o que tá acontecendo e não ficar só no imaginário. Aqui no INPE, por exemplo, o final de semana retrasado teve uma queimada muito grande. Queimou 70% da área do INPE aqui da Cachoeira. Eu sou uma pessoa que ainda não tive coragem de ir lá. Porque ali a gente tem tinha, né, uma área gigantesca, verde, tinha eucalipto, tinham vários bichos que a gente via quando estava indo trabalhar, estava voltando do trabalho. E agora, pelas fotos e vídeos que eu vi do dia da queimada, tá tudo cinza. Foi horrível. Aqui em Cachoeira, na noite, se eu não me engano, foi num domingo por volta do meio-dia. Aí eles foram conseguir controlar o fogo umas 6 da manhã da segunda. No domingo, o vento estava soprando para fora da cidade, então a gente não sentia nada, a gente só olhava para o INPE e via a fumaça. Mas à noite, quando virou o vento, não tinha como respirar. É muito ruim, é uma situação muito, muito sufocante, assim, sabe? E isso que aqui a gente teve esse incêndio que nem compara com esses de grandes proporções do Pantanal, por exemplo, né? É que a gente não pode também perder de vista que esses incêndios, eles também são políticos. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu estava estudando os anos 60 lá em Pernambuco, e lá é uma região de produção de açúcar, né? E era uma prática comum, e ainda é, eu acredito, deles tacarem fogo depois do corte da cana para limpar a terra e poder plantar de novo. E aí nos jornais estavam havendo atentados terroristas, que os comunistas estavam promovendo agitação em Pernambuco, que o Recife estava se tornando uma área perigosa porque eles estavam tacando fogo nos canaviais, quando na verdade eram os próprios plantadores que estavam fazendo isso. E aí eu lembrei que aqui no Brasil a gente teve recentemente o Dia do Fogo, né? Que foram quando os caras tacaram fogo na Amazônia, eles combinaram um dia, não é? E meteram fogo, muito influenciados pelo governo federal, que resolveu fechar os olhos, né? Cortar investimentos e verbas para fiscalização. Por exemplo,
decidiram não mais tacar fogo nos maquinários apreendidos e uma série de práticas aí afrouxando, né? Ou seja, a gente tem um governo, né, federal que luta contra o meio ambiente. Por isso que eu digo que a gente não pode esquecer que isso também é uma questão política, né? Que acabou se tornando, assim, vamos dizer, a esquerda defende o meio ambiente, a direita defende, sei lá, destruir o meio ambiente, ou o progresso, né? Como se o progresso fosse destruir o meio ambiente. O fundo da Amazônia, que a Noruega e a Alemanha cancelaram ano passado, né? O pessoal investia um dinheiro para combater desmatamento, combater queimadas e simplesmente não estavam vendo resultado, né? Mas assim, vocês que estão mais por dentro, com relação aos outros governos, a gente tinha uma preocupação maior, tinha uma efetividade maior nesse sentido? Claro que nos números já apontam que sim, porque afinal de contas ele já conseguiu o recorde de queimadas no Pantanal. Mas os governos anteriores, eles eram efetivos, assim, ou eles faziam mais ou menos e esse que tá, tipo, fazendo nada? Sempre teve. A gente não pode esquecer que a gente tem uma bancada ruralista fortíssima no Brasil, né, cara? A BBB, bancada do boi, da bala e da Bíblia, e que elas se confundem, né? Se misturam. Acho que todo ruralista parece que é evangélico nesse país. E não é só o executivo, né? Isso passa pelo legislativo. Se você for ver a composição do legislativo no Brasil, a maior parte do legislativo, creio eu, que seja... Você pode dar um Google aí, mas acho que a grande parte dela é composta por representantes do agronegócio. Sim. Não, esse papinho de não acredito em aquecimento global, de negacionismo da ciência, é só para poder lucrar em cima disso aí, né? A agricultura sofre com essas queimadas também. Porque, por exemplo, eu vi uma palestra de um professor lá da Universidade Federal de Viçosa, e ele estava falando que as queimadas na Amazônia, da forma como elas estão atrasando o começo das chuvas aqui na região sudeste. E isso, para quem planta milho, por exemplo, é um agravante. E se atrasa a estação chuvosa para começar, esse milho já vai demorar a nascer ou a crescer, enfim. E aí, se a estação chuvosa acabar, quando é para ela acabar mesmo, ela vai ter sido curta. Então, esse produtor vai ter problemas futuros. Então, assim, acaba que o que está acontecendo afeta na agricultura também. É que eles têm uma dificuldade de enxergar a longo prazo, né? Eles querem um negócio a curto prazo ali e não entendem, né? E o que acontece, a gente tem que pensar que a atmosfera ela é dinâmica, né? Acontece uma coisa na Amazônia, por exemplo, o ano passado não teve em agosto o dia que virou noite em São Paulo? Então, foi causado por uma situação na Amazônia que os ventos em altos níveis trouxeram aqui para São Paulo. Né? Isso para mostrar como a atmosfera ela se conversa. Esse ano também teve a chuva preta lá na região sul. Foram as queimadas no Pantanal que acabaram levando essa fumaça para lá. Aqui em Cachoeira deu para notar também, quando logo em seguida que teve essa chuva preta, eu acho que era uma frente fria que estava avançando. Quando ela chegou aqui, antes de ter a nebulosidade da própria frente fria, a gente já via a fumaça. Então, assim, acontecem coisas em outros lugares, não só pontualmente onde está o fogo. Muito legal você falar isso, porque é uma outra coisa que eu tenho também, que se realmente, eu já vi algumas coisas nas redes sociais sobre isso, mas eu queria saber de você, se realmente essas queimadas, elas estão influenciando na nossa temperatura atual, por estar tão quente assim, o Brasil nesses últimos dias. Tem alguma coisa, tem uma correlação com as queimadas? Na verdade, assim, diretamente eu acredito que não. O que está acontecendo é que, por exemplo, na região lá do Pantanal, com certeza tem influência ali na hora, né? Mas o que acontece é que quanto mais gases a gente emitir, gases de efeito estufa,
mais queimadas, mais CO2, mais quente o planeta está ficando. Então, talvez o que a gente esteja sentindo hoje não seja causado por essa queimada em específico, mas sim por tudo que está acontecendo no mundo, né? Que vem acontecendo. Mas localmente, eu acredito que sim, isso influencia na temperatura. Eu estava vendo uma notícia que saiu, acho que foi semana passada, falando que um dos grandes problemas, né, que não se combate o que está acontecendo, é a falta de pessoas contratadas. Aí eu tinha em algum lugar aqui, ó, existem 2 órgãos, né, que são bem importantes, assim, para combate, que é o ICMBio, que é quem administra várias áreas, e tem o IBAMA, né, que seria o órgão para atuar, para fiscalizar, para ir lá aplicar multa. E pelo que eu vi, no ICMBio, eles precisam contratar 1.317 pessoas para normalizar o efetivo deles. E com relação ao IBAMA, são 2.821 pessoas que precisam ser contratadas. E isso é uma coisa que agora, nessa notícia que saiu, parece que o ministro, ele está querendo juntar esses 2 órgãos. Absurdo. Tipo, ao invés de tu contratar pessoas, vamos juntar o que tem. Vocês querem dar risada? Dar risada não, chorar. Hoje na pesquisa, eu tava vendo alguns sites, aí você entra no site do IBAMA, aí tem a parte de incêndios florestais e prevenção ao fogo. Aí você clica nas unidades de prevenção ao fogo e dá erro, a página não encontrada. Não tem, tipo, você vai querer achar uma unidade para falar, olha, tá pegando fogo, uma unidade de prevenção ao fogo, o site tá fora do ar, tipo, não tem. E, tipo, eu tentei entrar de novo, eu tô o dia inteiro tentando entrar e não funciona. Ou seja, não tem as unidades de prevenção ao fogo, não estão disponíveis na internet, que é o local onde as pessoas vão procurar. Falando ainda nessa questão de leis, eu vi hoje no jornal que no Mato Grosso, eles colocaram em vigor um decreto, antes de começarem essas queimadas no Pantanal, proibindo o uso do fogo para manejo do solo. E 80% das queimadas que estão tendo foram nesse período. Após esse período do decreto. Então, existe um problema, né? Pelo que eles falaram, já foram emitidas mais de 100 multas, só que ainda está no processo da pessoa recorrer, né? Só que assim, não adianta nada tu só multar, porque a quantidade de vida, de biodiversidade que a gente perdeu, né? Porque o animal ali, ele morreu. Uhum. Né? E a gente pensa sempre assim em animais de grandes portes, né? Uma onça, uma anta, mas tem também insetos que são extremamente importantes para aquela região. E que, tipo, a multa que o cara vai pagar não vai trazer de volta aquilo ali, né? Então, assim, essa verba que vai entrar de multa, para o governo, ou ao menos para o Ministério do Meio Ambiente, não deve ser uma verba que faça falta. Porque se até agora, até setembro, outubro, o cara usou 1% da verba que ele tinha... Ele usou 1% da verba? Já existia, né, uma superlotação nos hospitais em função do Covid, e aí um órgão do Estado ficou preocupado com as queimadas, porque geram inúmeros problemas para a saúde também, né? E que nessas regiões onde as queimadas são corriqueiras, aumentam a incidência de doenças respiratórias. Então, na plataforma deles online do Covid, foi implementada uma ferramenta de qualidade do ar para as pessoas poderem ter uma noção de, eu posso sair agora na rua, não posso, né? O ar tá bom, não tá. Então, foi uma coisa que juntou o fato das queimadas com o Covid. Você acha que adianta esse papo que as pessoas falam, você tá com calor, então plante uma árvore? É essa a solução? Ou tipo, bom, menos sombra tu vai ter.
Não sei tu ou os teus filhos vão ter uma sombra, né? Então, Helena, não tem muita coisa que a gente possa fazer a não ser pegar no pé e escolher muito bem os nossos políticos e pegar no pé deles e das grandes empresas também. É isso que a gente tem que fazer. Porque, infelizmente, as pequenas ações, elas são necessárias, mas a gente não vai mudar o mundo só assim, né? Ou seja, a gente precisa de uma revolução verde. Eu acho que isso que tu falou é o principal, é pensar no governante, entendeu? Ver se a pessoa tem a ver com o que a gente quer para o meio ambiente, o que a gente quer para o nosso futuro, né? E pequenas ações eu acho que ajudam, sabe? Eu acho que se tu começa a fazer uma coisa e teu vizinho vê, talvez ele se faz diferente, talvez ele pense, nossa, só eu tô fazendo diferente, então vou mudar. E uma coisa que eu vi ontem no programa do Bial, que eu achei muito legal, ele estava entrevistando um cineasta que fez um filme falando da Amazônia. E perguntou para ele, o que tu diria para as pessoas, o que elas podem fazer para melhorar o que está acontecendo. E uma coisa que ele falou, eu nunca tinha pensado, mas faz bastante sentido, é tornar a Amazônia um ponto de turismo. Por que a gente tem que viajar para a praia, viajar para a serra e não pode conhecer a Amazônia? Né? Porque é um lugar muito bonito, tu levaria grana para aquele lugar, né? Movimentaria com o turismo. Então, assim, é uma coisa a se pensar. Não, com certeza. Eu acho que não só para quem é brasileiro, mas mundialmente, né? Eu acho que a Amazônia é muito conhecida, né? Se tem alguma coisa que a gente vê do Brasil em tudo quanto é filme, é a Amazônia. Direto aparece a Amazônia de alguma forma, ou seja, acho que todo mundo teria interesse. Eu teria interesse, não sei se eu teria o dinheiro, mas interesse eu já teria. Quero uma porção de batata. Isso. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao ponto do nosso episódio de hoje, onde nós damos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, quem quer dar a primeira indicação aí? O Léo vai começar hoje. Tá. Eu vou indicar um episódio de uma série que não tem a ver com queimada não, mas tem a ver com o meio ambiente, que é a série Desserviço ao Consumidor. Tá na Netflix, é o episódio 1 que chama A Farsa da Reciclagem. E, é bem bacana esse episódio. Ele fala do plástico, que a gente tá mergulhado em plástico e tal. O que isso tem a ver com queimadas? Nada, mas tem a ver com o meio ambiente, né, cara? Então, assim, fica a sugestão. Então, eu indico, na verdade, como eu não sabia, né, da indicação, eu não tenho um vídeo em específico, mas eu vou sugerir que o pessoal jogue no Google Dr. Carlos Nobre Queimadas e assistam alguns vídeos dele, porque ele é uma expert da área, é um pesquisador que já teve em várias posições e ele é renomado no mundo inteiro e é uma pessoa ótima para a gente assistir uma palestra, assistir um vídeo, uma entrevista. Então, fica a dica. Bom, eu queria indicar um vídeo de um canal no YouTube que chama Meteoro Brasil, acho que a maioria deve conhecer. É um canal que tem feito um trabalho interessante até nessa época aí política que a gente está vivendo. E o nome do vídeo é Pantanal, o que está acontecendo. É bem informativo, é bem resumidinho, bem legal. E eu só queria comentar também, e fica aqui a minha indicação, se vocês conseguirem algum lugar para assistir, acho que talvez no YouTube tenha, a novela Pantanal, né, gente, da SBT. E, inclusive, a Globo já anunciou que vai fazer um remake pro ano que vem, ou pro próximo ano. Eu sei que vai ter um remake da novela Pantanal. Então fica aí a indicação Pantanal, onde a personagem principal se tornava onça. É isso aí. Vai ser toda feita com chroma key, né? Porque não teremos mais Pantanal. Não vai ter Pantanal. A gente tem que se despedir ainda. Tem que se despedir. Bom, gente, muito obrigado vocês que ouviram o nosso episódio de hoje. Eu, como vocês já conhecem, sou o Constant, jornalista e humorista. E espero que estejamos vivos pro episódio da semana que vem. Grande abraço e queria agradecer também a participação da Helena. Muito obrigado, Helena, foi sensacional.
Eu agradeço o convite de vocês e é bom a gente falar desses temas que estão acontecendo, né? Para ver se toca mais um pouco as pessoas. Legal, gente, eu me despeço de vocês também, eu sou o Leonardo, eu também agradeço a Helena por ter aceitado esse convite, por, né, se dispor a conversar com a gente. Eu sei lá, eu brinco, falo de fim de mundo e essas coisas, mas a gente tem que manter a esperança, né? Porque, afinal de contas, a gente não fala do fim do planeta, a gente fala mesmo é do fim da espécie humana como a gente conhece, né? As baratas vão sobreviver. Eu já li sobre isso. Isso aí, gente. Então eu vou deixar uma frase bonita de efeito, que é: a esperança é um ato revolucionário. Eu vou deixar outra também. A esperança é a última que morre. Eu não vou deixar nenhuma. Porque hoje a gente falou de queimadas, a gente falou de votar com consciência, a gente falou de plantar árvore agora, que eu já mudei de ideia, porque vai ter sombra. A gente falou a gente falou de ciência, foi um episódio legal. Então deixa claro para todo mundo que está ouvindo que esse episódio quer convencer você a plantar uma árvore.